E aí, meus queridos, tudo bem? Você sabe o que é um monitor TN, VA, IPS, OLED, QLED, NeoLED? Bem, esse parece muito confuso, né? Mas nesse vídeo eu vou te explicar basicamente como essas tecnologias funcionam e como elas podem se encaixar em determinadas áreas, tipo para games, para trabalho, com quem trabalha com design, o dia a dia das pessoas. Como eu falei, esses são os nomes das tecnologias que são muito usadas em monitores e também em TVs. Que nem essa parte OLED, QLED, New OLED, vocês vão ver muito mais em TVs do que monitores. Apesar que as tecnologias atuais estão tentando introduzir mais o OLED para monitores. Ainda é um ciclo muito pequeno e muito caro. Tipo, a gente não vê comumente monitores OLED ainda. E se vê, eles custam muito caro. E vocês podem ver muita discussão de monitores que são LCD ou LED. Basicamente, todo monitor LCD vai ter LED, porque é como ele vai funcionar para poder passar a luz pelos filtros que ele tem. Que quem é responsável por isso é o backlight. Backlight é uma tecnologia usada na maioria dos monitores, que basicamente é uma luz que surge de trás da imagem. Ele quem vai iluminar os pixels. A tecnologia backlight também vai fazer o preto ficar mais acinzentado, porque tu vai ter um vazamento da luz que ele vai produzir. Já nas telas que são OLED, essa estrutura é diferente e daí então não vai ocorrer tanto esse vazamento de luz. Eu escolhi essa imagem para ilustrar para vocês e basicamente vocês podem ver que o backlight vai estar bem ali embaixo, no começo da estrutura, que é dali que vai surgir a luz que a gente vai usar para todo o filtro até chegar na imagem. Daí depois do backlight, a gente basicamente vai ter uma tela polarizadora, que no caso ela vai direcionar a luz para onde eu quero que ela vá. Se não me engano, é comum normalmente ser na horizontal o primeiro filtro. A luz vem, bate aqui e tem uma pequena fresta na horizontal que vai direcionar a luz do backlight. Passando pela primeira camada de polarização, a gente vai ter a camada do TFT, que é a camada daí do Thin Film Transistor. E basicamente nessa camada, a camada do TFT, ele é responsável por fazer o controle da energia gerada nessa transmissão de luz. Vai ser passado para a próxima camada, que é a camada do cristal líquido, que daí vem o nome do LCD. O LCD quer dizer que o monitor possui uma camada de cristal líquido. Eu trouxe também umas imagens de como é o cristal líquido. Vocês podem ver que é bem estranha, bem dá uma vertigem de ficar olhando mais ou menos assim para ele. Que ele tá meio que entre uns estados de matéria, sabe? Tipo, ele não chega a ser muito bem líquido, nem muito cristalizado, mas tipo, ele tá nesse intermédio ali, mais ou menos como se fosse uma espécie de magma, eu acho, e ele dá esse formato meio estranho. E a camada do TFT é muito importante porque ela que vai energizar essa camada do cristal líquido e vai poder proporcionar a visibilidade das cores para nós. Eu também peguei esse outro exemplo para mostrar para vocês, porque da camada do cristal líquido, a gente vai precisar fazer uma torção na polarização para a luz poder passar pelo segundo ponto de polarização. Lembra que na primeira a gente usou uma polarização que estava na horizontal? Bem, eu vou precisar torcer essa polarização e deixar ela na vertical. Porque na última camada, a entrada de luz da camada polarizadora, ela é da vertical. Então, ali depois do cristal líquido, a gente vai ter os bastonetes, que basicamente são responsáveis por fazer essa torção da luz para poder passar pela próxima polarização. E bem, antes dos bastonetes poderem fazer essa distorção, a gente vai ter a camada do RGB, né? Que basicamente a gente vai ter a luz já no seu estado de cor. Que no caso a gente vai ter os pontos ligado e desligado da luz, né? Que vão passar pelos bastonetes, vão passar daí pela camada polarizadora e daí vão chegar em uma última camada de vidro ali que vai dar a imagem final. Daí a gente vai ver as cores como elas seriam ou são dependendo do tipo de monitor. A forma como esses bastonetes vão distorcer a luz depende, que no caso vai ocorrer nos painéis TN, VA e IPS. Cada um desses painéis usam os bastonetes para distorcer essa luz de formas diferentes. E agora com essas torções que os bastonetes fizeram, a gente vai ter os seguintes painéis. A gente vai ter o painel TN, que é de Twice Nematic, né, que é uma torção nemática. Esse é um painel mais antigo e mais barato. E ele tem uma velocidade muito rápida. Ele é perfeito para quem joga jogos mais competitivos de FPS. Porém, ele pode ser mais rápido e melhor para jogos de FPS. Mas ele tem as cores muito lavadas, são cores muito opacas, não sem vida, né? Ela não vai ter uma grande definição de cor, como aqui, tipo, estaria mais acinzentado. E o ângulo de visão de cor dele, né, é muito menor do que os próximos, tanto como VA como IPS, que se não me engano é de 170, 180 graus. Esse daqui é se tu olhar ele mais de lado, assim, né, ele vai ficar muito mais acinzentado. Tipo, ele não vai conseguir te dar nitidez olhando de um ângulo fora do ângulo mais reto, mais direcionado. Ele vai muito mais a pena se você quer economia, tipo, é uma tela barata e quer ganhar mais velocidade para jogos. Esse aqui é um exemplo de um monitor TN que eu peguei para mostrar para vocês. Esse daqui é o monitor game da Super Frame, que é um Vision Pro.
Vocês podem ver, né, que é de 24,5 polegadas, Full HD, FreeSync, ele chega a 280 Hz, né? O que é o Hertz? No caso, ele seria basicamente quantas vezes eu consigo atualizar um quadro por segundo, daí eu uso esse número para contar os hertz que eu atualizo por segundo. Monitor VA, Vertical Alignment. Esse é o monitor que vai ter o contraste mais alto entre o TN e o IPS. Esse é um monitor que o preto vai ser muito mais escuro. No caso, ele é perfeito para assistir filme ou para usar em atividades noturnas. Porém, ele tem um tempo de resposta, né, muito mais lento. Eu acho que esse aqui é o que tem o tempo mais lento entre todos, entre o TN e o IPS também. Então, ele pode deixar alguns borrões quando tu está jogando algum jogo mais rápido assim. E bem, o monitor que eu escolhi para mostrar para vocês que usa essa tecnologia é o monitor Game AOS Hero de 24 polegadas, ele tem 165 Hz, 1 ms, né, que é o tempo de resposta. Monitor IPS, que é In Play Switch. Esse aqui é um monitor que tem excelente cores e ângulo de visão. Esse aqui é um monitor perfeito para quem quer imagens vivas e consistente. Ele vai ser mais caro que os monitores VA e TN e não vai ter a qualidade de contraste deles, mas ele vai ter uma imagem um pouco mais viva. As cores são mais realistas, sabem? E o monitor que eu escolhi para mostrar para vocês que usa essa tecnologia é o Gamer AOS de 24 polegadas, ele tem 180 Hz e 0.5 de ms. Painéis avançados. Aqui seria painéis um pouco mais de TVs, na verdade, porém já temos monitores que usam a tecnologia OLED. E monitores OLED, basicamente, cada pixel acende sozinho. Que no caso, nos monitores OLED a gente não vai ter a parte do backlight, o que dá um preto mais realista e contraste infinito. Ele é basicamente a escolha perfeita, tanto para filme como para jogos. E as desvantagens é que essa tecnologia ainda é muito cara e ele pode ter burn-in, que é basicamente a imagem acabar ficando marcada na tela. O monitor que eu escolhi para mostrar para vocês aqui é o monitor gamer da LG Ultra Gear, né? Ele é OLED, ele tem uma tela de 27 polegadas, ele tem QHD, ele tem 240 Hz e um tempo de ms de 0,03. Agora, o QLED, ele é basicamente a evolução do OLED, só que ele vai contar com pontos quânticos, o que vai dar uma melhor cor e brilho para a tela. Porém, ele vai usar o backlight, o que vai nos deixar com um preto não tão puro como seria no OLED. Ele é excelente para ambientes mais claros e não vai sofrer de burn-in. Neo QLED, ele é a versão premium da Samsung, né, das TVs deles. Ele vai usar no backlight mini LEDs, o que vai dar uma maior precisão nas cores, o que vai dar um melhor contraste, menos vazamento nas luzes e um brilho absurdo. Ele não vai chegar no mesmo nível de preto do OLED, mas chega muito mais perto. Um resumo bem rápido dos painéis. TN, rápido e barato, porém imagem fraca. VA, ótimo contraste, porém uma resposta média. IPS, cor e ângulo excelente. OLED, melhor imagem, preto mais realista, porém é muito caro. QLED, cores vivas e muito brilho. Neo QLED, quase um OLED com durabilidade e brilho melhor. Agora que você conhece a diferença dos painéis, deixa aqui embaixo nos comentários qual painel você usa no seu setup ou qual que você pretende comprar. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir se você gostou desse tipo de conteúdo. Muito obrigado pela atenção, valeu, até uma próxima e fui!